Olá! Boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. Grazi, você sabe qual é o país que mais favorece a corrupção? São os Estados Unidos, por serem os maiores fornecedores de sigilo financeiro do mundo, segundo o ranking da Tax Justice Network, ao dobro de riqueza escondida em paraísos fiscais do que dinheiro circulando nas economias, isso é, entre pessoas e empresas. E essa riqueza toda fora da lei é uma ameaça à democracia, à economia e à segurança. Mas o mesmo relatório da Tax Justice Network também mostra que, mesmo com as sabotagens de 5 dos países que compõem o G7, as reformas da transparência adotadas em diversos países estão reduzindo o mercado de sigilo financeiro, ainda que de forma lenta, mas progressiva. Os achados do Índice de Sigilo Financeiro 2022 e algumas das soluções apontadas por este relatório estão na edição 37 do É da Sua Conta. O Índice de Sigilo Financeiro é elaborado pela Tax Justice Network a cada 2 anos e ranqueia os países de acordo com a intensidade que o sistema financeiro e jurídico do país permite esconder e lavar dinheiro extraído do mundo todo. Essa intensidade é medida em 2 componentes. O primeiro é o sigilo financeiro, quer dizer, quanto mais brechas as leis do país oferecem aos estrangeiros que ali escondem as fortunas, mais pontos o país ganha numa escala de 0 a 100. O segundo componente é o volume de serviços que o país fornece a quem não mora no país. Um país que está numa posição alta no ranking desempenha um papel global de facilitador de sigilo financeiro, possibilitando o registro de propriedades anônimas de empresas de fachada, imóveis, ou oferece outras formas de sigilo que permite lavagem de muito dinheiro e abusos fiscais. O nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, dá um exemplo. Angola tem um sistema financeiro secreto por razões históricas e políticas antigas. No entanto, poucas pessoas em todo o mundo levariam seu dinheiro a bancos angolanos para esconder este dinheiro, porque não vão confiar no sistema bancário angolano. É por isso que Angola aparece em 32º lugar no ranking. Quanto mais um país é usado por seu sigilo financeiro, mais deveria mudar as regras por estar causando mais danos ao mundo. E se você quiser saber mais sobre a metodologia do índice, vá lá no seu tocador de áudios e busca o episódio 10 do É da Sua Conta. O episódio 10 também pode ser ouvido em www.edasuaconta.com e é dedicado inteirinho à edição de 2020 do Índice de Sigilo Financeiro. Os 10 países que estão no topo do índice são os que mais sabotam as populações do mundo, já que pouco se sabe sobre a origem dos atuais 13 trilhões de dólares escondidos em jurisdições de sigilo. Digamos que se um país fosse um filme, os 10 primeiros colocados neste ranking estariam recebendo um Framboesa de Ouro, que é aquela premiação dos piores artistas e demais piores atributos do cinema. The category is Worst Picture. Worst Picture. A diferença é que o Framboesa de Ouro é um prêmio humorístico nos Estados Unidos. Já o top 10 do Índice de Sigilo Financeiro é um drama da vida real. E é por isso que temos o desprazer de compartilhar o nome dos 10 países que mais oferecem serviços de sigilo financeiro a quem quer esconder suas riquezas acumuladas, sabe-se lá como. Em 10º lugar, a ilha de Guernsey, que fica no Canal Inglês e é dependência da coroa britânica. Território britânico ultramarino no Caribe, as Ilhas Virgens Britânicas ficaram em 9º lugar,
no Índice de Sigilo Financeiro 2022. Em 8º lugar, o país que sediará a Copa do Mundo de 2022, Emirados Árabes Unidos. A Alemanha, que estava em 14º lugar em 2020, subiu 7 posições. E em 2022, está como o 7º maior fornecedor de sigilo. O Japão, que voltou ao top 10 em 2020, continuou a piorar no índice e agora está em 6º lugar. Luxemburgo, pequeno país europeu que já é famoso por ser paraíso fiscal, está em 5º lugar como fornecedor de sigilo financeiro. Na 4ª e 3ª posição estão 2 jurisdições do Oriente. Em 4º está Hong Kong, que apesar da vergonhosa colocação, reduziu sua oferta de sigilo financeiro desde 2020. Já Singapura fez o movimento inverso e saltou do 5º para o 3º lugar e aumentou sua oferta de sigilo financeiro para o mundo em 14%. Em 2º lugar, situada na Europa e famosa por ser paraíso fiscal, está a Suíça. E como a gente já deu spoiler no título deste episódio, os Estados Unidos estão isoladíssimos no 1º lugar, fornecendo quase o dobro de sigilo financeiro do que o segundo pior, que é a Suíça. É a maior oferta de sigilo financeiro registrada desde 2009, quando a Tax Justice Network publicou a primeira edição desse índice. Os Estados Unidos chegaram ao topo do índice depois de aumentar a oferta de sigilo financeiro para o mundo em quase 1/3 desde 2020, resultando, como a Grazi acabou de falar, na maior oferta de sigilo financeiro já medida pelo índice desde 2009. Isso significa que nenhum país chegou a esta escala de fornecimento de sigilo financeiro anteriormente. O que fez com que os Estados Unidos ficassem na liderança de um ranking tão vergonhoso? O aumento dos Estados Unidos, que levou ele ao topo do nosso ranking nessa edição, ele é principalmente impulsionado pelo agravamento da pontuação de sigilo do país, impulsionado por falhas do país em cumprir as normas e práticas internacionais relacionadas à troca de informações com outros países, de contas bancárias de não residentes que tem nos Estados Unidos, né? Quem responde é a Florência Lorenzo, pesquisadora da Tax Justice Network. Os Estados Unidos hoje em dia são a única grande economia que ainda não adotou os padrões internacionais de transparência de informações. O grande problema com os Estados Unidos é que é muito eficaz em obter informação de outros países sobre cidadãos e contribuintes americanos que têm bens no estrangeiro, mas não é muito bom partilhar informação noutra direção. Por exemplo, os mafiosos brasileiros podem encontrar formas de guardar e manter bens nos Estados Unidos e as autoridades fiscais ou criminais brasileiras não podem facilmente descobrir sobre estes bens. Se os Estados Unidos trocassem reciprocamente informações com outros países, reduziriam o fornecimento de sigilo financeiro para o mundo em 40%. E assim, poderiam cair para o 3º lugar no índice, ficando abaixo da Suíça e da Singapura. Para além dessa falha do país em lidar com questões relacionadas a essa troca de informações no âmbito tributário, o volume de serviços financeiros prestados para não residentes aumentou muito desde a última edição do nosso índice, em 21%. Esses 2 componentes levaram o país ao topo do nosso ranking. Na recente invasão à Ucrânia, os Estados Unidos demandaram a maioria das sanções contra os oligarcas russos. Entretanto, os próprios Estados Unidos não cumprem com os padrões internacionais de compartilhamento de informações com outros países. Os oligarcas russos também podem se aproveitar dessas brechas e guardar suas fortunas secretamente no país. Ryan Guruli, diretor político da FACT Coalition, comenta a ambígua posição dos Estados Unidos, que precisa primeiro colocar ordem na casa. Position that the US would lead and help to coordinate international sanctions against. A posição dos Estados Unidos em liderar e ajudar a coordenar as sanções internacionais contra Putin e os seus oligarcas, por exemplo. Sem reformas em casa para revelar como, onde e quando os oligarcas estão de fato a se aproveitar dos mercados dos Estados Unidos, a aplicação dessas sanções e sua efetiva execução é uma tarefa quase impossível. Ao estar no topo do índice, é alto o grau de responsabilidade dos Estados Unidos no saque das riquezas dos países, em reduzir a capacidade arrecadatória
e na desestabilização de mercados no mundo todo. It's potentially hypocritical for the US on the one hand to É muito hipócrita que os Estados Unidos, por um lado, falem tanto sobre a importância de acabar com a corrupção global, inclusive para proteger mercados abertos e transparentes, bem como as instituições democráticas, mas, por outro lado, tenham estas leis problemáticas, que certamente enriquecem e permitem aos indivíduos criminosos em todo o mundo que se fortaleçam e se enriqueçam exatamente ao investirem nos Estados Unidos de forma anônima. by investing in the US on an anonymous basis. Os Estados Unidos precisam de reformas estruturais para limpar os mercados e fechar as portas para a corrupção, criminosos e outros atores que podem se utilizar das brechas legais oferecidas pelo país. A Affect Coalition e várias outras organizações contra a corrupção exigem há muitos anos essas reformas e, finalmente, a Casa Branca as identificou como necessárias. É o caso, por exemplo, da primeira estratégia anticorrupção lançada em dezembro de 2021, a Lei de Transparência Empresarial, que exige a identificação e o registro dos beneficiários finais de corporações. Entretanto, ela ainda não foi implementada. Penso que a Lei de Transparência Empresarial foi uma reforma histórica. Queremos ver as regras em vigor até o final de 2022, para que possa ser implementada o mais rapidamente possível, que ajude a identificar empresas de fachada nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, sejam resolvidas certas lacunas na Lei da Transparência Empresarial, como no que diz respeito a trusts e fundos de investimento privados. Para isso, é preciso ações no Congresso, o que não é um caminho fácil de ser percorrido. O presidente pode até dizer que quer que essas medidas sejam tomadas, mas o Congresso é um órgão independente. A FinCEN é a rede de fiscalização de crimes financeiros que faz parte da Agência do Tesouro estadunidense. O Ryan acredita que esta rede possui as ferramentas e a autoridade necessárias para implementar a Lei de Transparência Empresarial. Entretanto, a FinCEN enfrenta uma dificuldade que, mesmo que o presidente Joe Biden queira resolver, precisa primeiro ser referendada pelo Congresso. A hipocrisia é um problema, mas o financiamento do governo é outro problema. A FinCEN tem falta de pessoal e tecnologia ruim, e os recentes aumentos no orçamento têm sido encorajadores, mas precisamos ver a nossa rede de fiscalização de crimes financeiros totalmente financiada pelo Congresso em 2022, para que a FinCEN tenha as pessoas e as ferramentas necessárias para criar as infraestruturas para estas reformas e os processos de implementação das leis. O presidente Biden também pediu ao Congresso para avançar na troca automática de informações sobre ativos financeiros digitais, conforme o orçamento enviado ao Congresso para 2023. O ex-presidente Barack Obama havia feito o mesmo pedido. Resta saber se o Congresso avançará nessas reformas desta vez, o que seria um bom exemplo para o planeta. Não podemos permitir que a maior economia do mundo acolha o tipo de investimento que mina o tipo de governança de mercados que todos nós queremos. A indústria de investimento privado dos Estados Unidos está perto dos 11 trilhões de dólares, o que ultrapassa qualquer mercado semelhante no mundo. É por isso que as reformas que os Estados Unidos precisam fazer para a transparência desse mercado são tão vitais, porque os Estados Unidos são a casa global dessa indústria. E os Estados Unidos estão acompanhados de outras grandes economias no ranking dos maiores facilitadores de sigilo financeiro. Dos países que compõem o G7 estão também o Reino Unido, a Alemanha, a Itália e o Japão. O que isso significa é que os estrangeiros enviam grandes quantidades de dinheiro ou bens para estes países e podem esconder estes bens, este dinheiro, nesses países, nos Estados Unidos, na Alemanha e Japão, para que não tenham que pagar impostos em seu país ou escapar a processos criminais ou o que quer que seja. Mas isso cria um grande problema político. Nick,
Estes países poderosos vão agir para limpar os seus próprios sistemas financeiros e perseguir os investidores corruptos que se beneficiam disso? Há sempre equilíbrio de forças políticos dentro desses países, entre aqueles interessados e instalados que querem manter o dinheiro sujo a fluir e aqueles de uma inclinação mais democrática que querem uma verdadeira limpeza. Isto é equilíbrio de forças dentro desses países ricos. E tem outro equilíbrio de forças, claro, entre países ricos e os paraísos fiscais, que querem continuar a receber este dinheiro sujo e criminoso dos países mais pobres do mundo. De um lado, esses países querem receber o dinheiro sujo, e do outro lado, os países que são vítimas dessas práticas, os países como Angola, Brasil, Indonésia, que estão a ser saqueados por poderosos. Nick, você falou dos efeitos dos paraísos fiscais em Angola, Brasil e Indonésia, que sofrem com a saída de recursos financeiros. E nos países que são paraísos fiscais, quais são os efeitos? E o estranho é que a maioria dessas pessoas, mesmo nos países ricos, nos paraísos fiscais, também são vítimas das suas próprias elites corruptas. Portanto, é melhor ver este equilíbrio de forças como sendo entre uma pequena elite transnacional, internacional corrupta, por um lado, e os 99% de pessoas, de cidadãos comuns em todos os países, ricos ou pobres, por outro lado. E logo após a divulgação do relatório da Tax Justice Network, o grupo dos 7 países de maior economia se reuniram na Alemanha, de 18 a 20 de maio de 2022. Nick, de que forma esse ranking poderia ser utilizado pelo G7 para diminuir o sigilo financeiro no mundo? Depois da divulgação do nosso relatório, esperamos que vão anunciar novas medidas para combater o segredo financeiro internacional. Especialmente agora, na sequência do ataque não provocado da Rússia à Ucrânia. Vamos ver se vão agir mais fortemente agora contra o sistema internacional de segredo. Entre os 10 locais que mais oferecem sigilo financeiro no mundo, de acordo com o índice de 2022 da Tax Justice Network, estão Singapura, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos. Em comum está o fato de serem autocracias, locais onde direitos humanos valem menos do que o dinheiro. A relação entre a falta de democracia e o sigilo financeiro é explicada por Florência Lorenzo, pesquisadora da Tax Justice Network. No nível conceitual, a transparência é uma condição fundamental para a democracia, né? É um sistema de governo que demanda que os cidadãos responsabilizem os governantes. O sigilo financeiro é, obviamente, um obstáculo importante para isso. O caso dos Emirados Árabes é particularmente notável nesse contexto das sanções russas, que veio à tona justamente como vários indivíduos que estavam buscando contornar sanções realocaram seus ativos para os Emirados. Em grande medida, isso também está relacionado a justamente que parte do sistema legal desses países tem uma facilidade de não responder à sua população e sim ao interesse desses outros facilitadores, né? Emirados Árabes Unidos, Singapura e Hong Kong pioraram muito no sigilo financeiro de 2022, ou seja, subiram bastante no ranking. E isso pode significar uma tendência para que no futuro, aqueles que busquem esconder as fortunas procurem lugares onde os direitos humanos são menos respeitados do que a proteção aos investidores, que são vistos nestes lugares como fonte de recursos. Vemos os serviços de sigilo irem cada vez mais para esse tipo de jurisdição, o que é um sinal positivo na medida em que reflete uma espécie de marginalização dos fluxos financeiros ilícitos. Já não é algo que se possa fazer através de Londres ou Delaware. Para Alex Cobham, que é diretor executivo da Tax Justice Network, essa tendência indica que oligarcas russos e outros estão escolhendo deixar suas riquezas onde a maioria das outras pessoas tem seus direitos humanos negados. E isso, na opinião do Alex, não é algo que se possa defender como boa governança ou boa prática de investimento. É nitidamente mais uma tentativa de defender aqueles que fazem as próprias leis funcionarem para eles mesmos. E vai se tornar nítido que se trata de esconder, enganar, esquivar, abusar e nada mais. E que quem quer esconder bem
vai procurar esses países. E nós faremos os nossos próprios julgamentos sobre essas pessoas, para que ninguém finja que isso é bom comportamento de investidor ou qualquer coisa do gênero. Curioso é que as Ilhas Caimã, que no Índice de Sigilo Financeiro 2020 estava em primeiro lugar, agora está em 14º. E melhorou bastante, principalmente porque, pela primeira vez, esse território britânico ultramarino divulgou dados que indicam a verdadeira escala de serviços financeiros que presta a não residentes. E esses dados se revelaram bem menores do que os estimados anteriormente. Mas a pesquisadora da Tax Justice Network, Florência Lourenço, faz um alerta. Esse território super pequeno, com uma população de 60 mil habitantes, continua sendo ranqueado acima de algumas das principais economias do mundo, incluindo alguns membros do G20. Aqui o Brasil, a Índia, a Rússia, a Itália. Então, o volume de riqueza que é enviado para as Ilhas Caimã continua sendo bastante alto, assim, representando um risco bastante importante em termos de provisão de sigilo financeiro. Agora chegou a vez dos países lusófonos. Angola está em segundo lugar na lista dos países em que a legislação tem mais brechas na lei para quem busca esconder dinheiro, ficando atrás apenas do Vietnã. Entretanto, não é um país tão procurado por indivíduos ricos. Florência, como explicar a falta de escolha por Angola, apesar dela oferecer muito mais facilidades do que o top 10 do índice de sigilo financeiro, por exemplo? A existência de estruturas legais que favorecem o sigilo é um dos componentes que orienta a procura, mas não é o único. Aqui também joga um papel importante as trajetórias históricas de cada um dos países. Se eles historicamente se construíram sua economia em torno da provisão de sigilo financeiro, se eles possuem uma rede de facilitadores atuando no país, dentre outros aspectos. Mas eu acho que Angola também é um exemplo interessante porque o país se viu recentemente envolvido em um escândalo chamado de Luanda Leaks. Foi uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O Luanda Leaks e as consequências para a população angolana foram tema do episódio 11 do É da Sua Conta, que você pode ouvir em www.edasuaconta.com ou no seu tocador de áudios favorito. E aí, o que esse vazamento aponta, eu acho que o nosso índice reforça isso, é que na existência de elites corruptas, mesmo em jurisdições com níveis muito altos de sigilos, como é o da Angola, vão acabar empregando também serviços financeiros de grandes facilitadores que estão localizados em jurisdições que têm um impacto maior na escala da economia. Já o Brasil melhorou 10 posições no índice de sigilo financeiro, ou seja, desceu para a posição 83. Isso ocorreu principalmente porque o Brasil passou a publicar mais dados estatísticos, como, por exemplo, sobre empresas que têm sede no Brasil e onde elas distribuem suas riquezas mundo afora. Outras mudanças que melhoraram a pontuação de sigilo estão, na verdade, relacionadas às mudanças na metodologia do índice, que, assim como o mundo do sigilo, também está sempre se atualizando. Florência, onde o Brasil pode melhorar para ofertar menos sigilo financeiro? Uma melhora-chave que tem que ser implementada é que as ações ao portador sejam finalmente abolidas e garantir que os indivíduos de carne e osso, que são os verdadeiros donos de uma determinada empresa ou de um ativo, sejam identificados. A gente acredita que é muito importante que os países implementem leis que garantam que as empresas, pelo menos aquelas que são cotadas no mercado de ações, elas divulguem aonde elas estão levando a cabo suas atividades e aonde elas estão pagando impostos, até para serem responsabilizadas publicamente. Outro ponto que o país ainda é bastante fraco diz respeito à divulgação das informações sobre impostos que incidem sobre as empresas, da divulgação das decisões tributárias e também na divulgação de contratos relacionados aos setores extrativistas. O índice de sigilo financeiro é também uma ferramenta que pode ser usada para apontar onde estão as brechas e como os países podem fechá-las.
Uma proposta-chave do relatório para diminuir o sigilo financeiro no mundo é o Registro Global de Ativos, que é a criação de um registro internacional que abranja toda a riqueza e ativos, relacionando cada ativo com o beneficiário final, aquela pessoa de carne e osso que realmente é dona desse ativo. Florência, como o Registro Global de Ativos pode diminuir o sigilo financeiro? Uma ferramenta que conecta os diferentes registros que muitas vezes já existem nos países sobre a informação de quem são os proprietários de imóveis, de empresas, de carros de luxo, esse tipo de ativo que muitas vezes as autoridades nacionais de cada país já possuem acesso a isso. Então, não é criar uma coisa do zero, mas criar mecanismos que permitam capturar essa característica central da forma como a riqueza existe hoje em dia, que é a sua dimensão transnacional, né? Hoje em dia, indivíduos ricos não têm ativos só num país, eles têm ativos distribuídos por vários países diferentes. E isso muitas vezes dificulta, na verdade, capturar o verdadeiro nível de riqueza desses sujeitos. A ideia agora é produzir uma conexão entre esses diferentes repositórios de informação no nível global, superar as brechas onde elas existem no âmbito nacional. Pode parecer uma ideia um pouco difícil, talvez louca, de ter uma base de dados global, mas na realidade os registros de bens já existem em todos os países. Mais importantemente, os registros fundiários, descrevendo quem é proprietário de que terreno. Estes foram implementados há décadas, ou mesmo séculos, em muitos países. Então, grande parte da riqueza mundial é detida sob formas financeiras agora, que é necessário que este princípio dos registros de bens que já existe seja modernizado e aplicado aos bens financeiros, incluindo os bens detidos em paraísos fiscais. Nick Jackson nos mostra que a proposta de um registro global de ativos é possível. O que se requer é vontade política para ampliar os tipos de ativos registrados e tornar esse registro global. Porém, também é fundamental que esse registro global de ativos seja público, defende Laís Urushiba, coordenadora de comunicação da Global Alliance for Tax Justice, Aliança Global por Justiça Tributária. Esse tipo de informação tem que ser pública por duas razões principais. A primeira é que ela seria a única garantia para que os países de baixa e média renda tenham acesso às informações que eles necessitam sem discriminação. No cenário atual, a maioria dos países em desenvolvimento carece desse tipo de informação e se vê frequentemente em desvantagem. E a segunda razão é que organizações da sociedade civil, pesquisadores, jornalistas, eles precisam ter acesso a esse tipo de informação para desenvolver seus trabalhos que é de interesse público. Uma convenção fiscal da ONU poderia proporcionar uma estrutura para um acordo internacional sobre registro público, para que indivíduos ricos finalmente não escapem impunemente dos impostos. Sair da OCDE e levar as discussões e os processos de tomada de decisão sobre questões relacionadas à tributação para as Nações Unidas é outra proposta fundamental para conter o sigilo financeiro, de acordo com o novo relatório da Tax Justice Network. Isso permitiria a todos os países participar de forma igualitária, o que atualmente não é uma realidade, com as regras tributárias globais sendo feitas na OCDE sem a participação de mais de 1/3 dos países do mundo. A Global Alliance for Tax Justice divulgou em março, junto com a Eurodad, uma proposta de uma convenção tributária na ONU. Se trata de um framework no qual haveria um acordo entre todos os países de respeitar os direitos tributários uns dos outros. Isso passa, por exemplo, por não tomar medidas nacionais que prejudiquem os interesses tributários de outros países, além de cooperar na troca de informações em matéria tributária. A proposta também vincula a governança tributária internacional a outros compromissos e obrigações globais, incluindo direitos humanos, igualdade, proteção ambiental e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós também defendemos a criação de um órgão fiscal da ONU que basicamente trabalharia os detalhes técnicos desse framework e supervisionaria sua implementação. Essa proposta de um organismo fiscal na ONU, se você acompanhar dessa conta, sabe que ela é bastante defendida também por diversas organizações que lutam por justiça fiscal. Laís, o que é então preciso para criar esse tão solicitado e necessário órgão fiscal da ONU? E justamente para criar esse órgão fiscal global, seria necessária uma resolução da Assembleia Geral da ONU ou um acordo na chamada Conferência das Nações Unidas sobre Financiamento para o Desenvolvimento,
cuja data da próxima conferência ainda não foi fixada. Junto com outras organizações da sociedade civil, a gente vem pedindo que essa conferência aconteça em 2024, dada a urgência de reformar as nossas regras tributárias globais, para que elas efetivamente reduzam desigualdades tanto nos países quanto entre eles, que é algo que tem sido exacerbado em todo o mundo, especialmente nos últimos anos. Em 10 anos de aplicações de medidas por mais transparência fiscal, agora se sabe que pelo menos 13 trilhões de dólares estão escondidos em paraísos fiscais. E isso representa mais dinheiro do que o que circula nas economias dos países. É uma riqueza fora da lei, muitas vezes fruto de danos ao meio ambiente e às pessoas. Por isso é fundamental acabar com o sigilo financeiro. Para mais transparência, 2 medidas fundamentais são o Registro Global Público de Beneficiários Finais de Ativos e o órgão fiscal na ONU. É possível, mas requer vontade política. Os Estados Unidos e os países do G7, que estão no topo do índice, precisam começar a dar o exemplo, fazendo reformas nacionais para que assim possam solicitar as reformas internacionais nos espaços multinacionais. O mundo também tem que estar atento a essa tendência de usar autocracias, como os Emirados Árabes Unidos, para esconder fortunas. Os avanços que o mundo vem fazendo por transparência não podem ser perdidos com os fluxos financeiros ilícitos migrando para esses locais. Democracia é fundamental. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler. A produção dessa edição é da Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Um abraço, segue se cuidando, pois a Covid-19 ainda está no ar, e até o próximo.